dia, gente boa! Sejam bem-vindos de volta ao nosso encontro diário aqui, crescendo em sabedoria, aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Que bom ter a sua companhia nessa sexta-feira. Quero passar para você algumas informações importantes também. Estou pré-gravando, tá? Esse episódio porque nesse final de semana, hoje, sexta-feira, estou na montanha com os legendários. São 20 senderistas, que é a pessoa que está subindo a montanha e não se tornou legendário ainda, de São Francisco do Sul, maioria da nossa igreja, e mais 13 legendários que estão subindo para servir. São 33 homens de São Francisco que estão na montanha. Estamos na montanha com mais de 300 homens no total. E quando você lembrar disso hoje, ore por isso, né? Ore para que esse tempo seja um tempo rico e transformador na vida desses homens. Nós vamos contar um pouquinho mais das histórias e de como foi essa experiência, não nesse domingo, mas no próximo, tá? Mas ore por esses homens para que Deus use a experiência dos legendários para trazer transformação, proximidade com Deus e tudo aquilo que os legendários se propõem a fazer e de fato o faz, tá bom? Nós vamos hoje olhar um texto bíblico e eu já vou pedir para você já botar o teu cinto de segurança aí, porque é polêmico, é uma sabedoria milenar e repetida várias vezes em Provérbios. Nós vamos olhar vários versículos em Provérbios hoje só para eu tentar te convencer que eu não estou só tirando da minha cartola uma ideia aqui, mas para você ver que na Bíblia está forrado disso aqui, ok? Mas, nos últimos menos de 100 anos, o homem moderno, que se acha muito esperto e muito inteligente, decidiu abandonar a sabedoria de Deus, decidiu seguir o conselho de educadores e psicólogos, nada contra educadores, nada contra psicólogos, mas tem muitos que são referência em educação que não souberam educar nem os seus filhos. E acabou abandonando esse princípio. Esse princípio que nós vamos olhar hoje é controverso, é um princípio que divide opiniões, mas é um princípio repetido várias vezes na Bíblia e que traz uma sabedoria tremenda para as nossas vidas. Se você quer aplicar essa sabedoria e vivê-la, é decisão tua ou não, né? Mas que o conselho está aqui e que há sabedoria nele, quanto a isso não há dúvida. Nós vamos olhar hoje, então aperte seu cinto aí, segura a onda, me ouve, vamos ler junto, não mate o carteiro, eu sou só o carteiro, tá bom? Vamos olhar a carta juntos. Provérbios capítulo 18, versículo 18. Provérbios capítulo 19, versículo 18. Provérbios 19, 18 diz o seguinte, olha aqui comigo. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeira coisa a você entender. Muitas traduções trazem discipline seu filho enquanto há esperança. Enquanto há tempo. Discipline seu filho enquanto há tempo, enquanto você ainda pode discipliná-lo. E não queira a morte dele. A gente acha, nossa, claro que eu não quero a morte do meu filho, só porque eu não disciplino, não quer dizer que eu quero a morte dele. Mas nós vamos ver como isso está conectado com outros provérbios, ok? Discipline o seu filho enquanto há esperança. Enquanto você pode. Enquanto ele está debaixo dos seus cuidados. Enquanto você ainda está formando o caráter do seu filho e não reformando o caráter do seu filho. Discipline o seu filho enquanto há esperança. Queridos, a Bíblia, livro de Provérbios, inclusive, é muito claro a respeito da sabedoria por trás de uma disciplina bíblica, amorosa, corretamente aplicada, mas eficaz para ensinar a criança o caminho que ela deve andar, ok? Esse assunto é muito polêmico, porque as pessoas têm dificuldade com isso, e tem muito psicólogo aí, nada contra psicólogos, tem psicólogos amigos, são maravilhosos, mas a gente tem que ter muito cuidado para filtrar, né? De quem a gente recebe esse tipo de informação. Tá aqui uma sabedoria que eu estou lendo para você, vou ler vários outros versículos que
já foi escrita há 3.000 anos atrás e é a palavra de Deus. Opinião nenhuma deve estar acima de uma sabedoria de 3.000 anos, que é a palavra de Deus. Ok? E a disciplina ela pode ser aplicada, ela deve ser aplicada de forma amorosa, equilibrada, assertiva, para ajudar a criança. Eu já falei sobre isso aqui, vou só dar uma palhinha de novo. Disciplina física é a respeito de você tornar concreto o que para a criança é abstrato. Criança não entende conceito abstrato até os 12 anos. Então, como que eu ensino para a criança um conceito abstrato, trazendo para o concreto? Deus já sabe disso, Deus nos criou, Deus entende como nós funcionamos e Deus dá para nós esse mandamento. Você vai ver que é um imperativo aqui, não está dizendo, ó, se você achar legal, se você estiver de acordo. Não, cara, disciplina. É imperativo aqui, é uma ordem sendo dada, ok? Para o nosso bem. Nosso bem como pais e principalmente para o bem dos filhos, porque olha como termina o texto. Não queira a morte dele. Aí você fala, nossa, pastor, que exagero, nada a ver, morte do meu filho. Calma que nós vamos ver. Calma que nós vamos ver. E eu quero incentivar você aqui em cima da palavra de Deus, tá? É um assunto, como eu te falei, controverso, mas que pode ser vivido de uma forma bíblica equilibrada, saudável, que produz bons frutos e muito bons frutos, tá? Primeira coisa para a gente entender, que esse versículo ele fala de um imperativo, tá? Então é um comando, é uma ordem. Discipline seu filho, não é tipo, se você quiser, é discipline seu filho. E aqui tem uma forte palavra de precaução contra a passividade parental. Passividade parental. Tipo, cara, eu não sei como resolver isso, eu não sei lidar com isso, as minhas emoções são confusas sobre isso, então, como eu não sei, eu não faço. Porque eu não quero, eu não faço. Porque eu não gosto, eu não faço. Porque eu estou confuso, eu não faço. Porque pessoas vão achar coisas erradas de mim, eu não faço. E essa passividade parental, que inclusive é muito louvada hoje, né? Querem ter uma conversa com criança. Vamos ter uma conversa sobre o que você fez, né? É como se criança entendesse conceito abstrato, gente. Pelo amor de Deus, isso é neurociência básica. Básica. Vamos ter uma conversa. Mamãe ficou chateada, né? Sim, você pode falar sobre isso. Mas você precisa, depois disso, trazer para o concreto aquilo que está abstrato. Então, está falando sobre passividade parental. E eu temo, queridos, que por trás de muitos pais que falam eloquentemente sobre o porquê que eles não vão fazer disciplina, existe uma passividade parental que também escusa a sua responsabilidade de disciplinar o filho, de ensinar o caminho que a criança deve andar. E deixa eu dar uma vacina para você com relação à disciplina. Ou você disciplina dentro da sua casa o seu filho que você ama, ou a vida vai disciplinar o seu filho. Só que a vida que vai disciplinar o seu filho vão ser pessoas que não amam o seu filho como você ama. Não vai ser com o equilíbrio que você tem. Não vai ser com amor, com graça, com tudo isso que, né, tentando corrigir. Provavelmente vai ser um patrão, vai ser uma namorada, vai ser uma esposa, vai ser um colega de classe, uma professora na escola, alguma pessoa que não tem o mesmo nível de amor, de intimidade com o seu filho. Então, ou você disciplina, ou você deixa os outros que não amam seu filho tanto disciplinar ele. Você escolhe. Mas ele será disciplinado, ou por você, ou pela vida. E nós já falamos bastante sobre isso aqui. Eu poderia dar 1 milhão de exemplos para vocês. 1 milhão de exemplos para vocês, tá? Deixa eu dar um rapidinho aqui só para você se ligar. Você cria seu filho, ele é mal educado pra caramba, você nunca disciplina ele, mal educado pra caramba. E aí ninguém quer estar em volta do seu filho. Ninguém quer cuidar do seu filho. Pra você sair para jantar com seu marido, ninguém quer cuidar do seu filho. Pra você jantar com sua esposa, ninguém quer cuidar do seu filho, que é mal educado pra caramba. O que acontece? Esse filho está sendo disciplinado. Por quê? Porque ele está sendo excluído de ambientes relacionais, porque ele não é bem visto e nem querido nesses ambientes. Por quê? Porque falta disciplina. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com relação a isso. Estou tentando ser forte aqui com vocês para quebrar essa mentalidade
pervertida que existe hoje e que achou lugar em muito coração de muito pai cristão, tá? Então é muito, muito importante. Se você quer ver outros versículos, por uma questão de tempo, eu não vou lê-los, tá? Provérbios 13, 24 fala, cara, se você não disciplina seu filho, você odeia ele. Por quê? Porque ele vai ser disciplinado por outra pessoa. Provérbios 22, 15, tá? Esse eu vou ler. 22, 15 está pertinho aqui, vamos ler. Provérbios 22, 15 e depois Provérbios 23, 13 a 14. Provérbios 22, 15, vamos olhar. Diz assim, ó, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. A criança, ela não é um ser perfeito, imaculado, maravilhoso, como alguns filósofos gostariam que você acreditasse, que a criança nasce perfeita, é a gente que estraga ela. Gente, vai estudar a vida dos caras que escreveram isso. Os caras que escreveram é lindo. Você lê num texto e fala, nossa, a criança é inocente, é a gente que estraga, ela tem que deixar a criança ser quem ela quiser, que dela vai nascer perfeita. Vai estudar a vida do camarada que escreveu isso. Você vê a tragédia que era a vida do cara. Mas a gente lê, acha lindo e aplica nas nossas vidas. E não aplica o que a Bíblia está dizendo. A insensatez está ligada ao coração da criança. A criança, ela nasce com insensatez no coração e é a vara da disciplina que livra dela. A criança não nasce naturalmente perfeita. A criança nasce com a natureza pecaminosa que eu tenho e você tem também. Nós já nascemos com natureza pecaminosa. E eu preciso ensinar o coração do meu filho, eu preciso moldar as atitudes do meu filho através da disciplina, desde cedo, enquanto tem esperança. Enquanto tem esperança. Porque se eu não fizer quando tiver cedo, depois eu tento fazer e é tarde demais, é tarde demais. Provérbios agora, capítulo 23, versículo 13 e 14. Vamos olhar aqui só para você ver que eu não estou puxando da minha cartola, tá? Não evite disciplinar a criança e se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, assim você livrará ela da sepultura. Tá dizendo, cara, você faz um bem, você faz um favor para o seu filho quando você disciplina o seu filho, porque você está livrando ele da sepultura. E aí você diz, mas nossa, pastor, livrando meu filho da morte, que exagero, o pastor está exagerando para tentar convencer a gente e tal. Gente, é que você desprezar a disciplina enquanto há tempo, porque vai chegar um momento que o teu filho é maior do que você, mais forte que você, ou talvez não está mais na sua casa e você já não consegue mais controlar ele ou ela, ok? Se você não fizer isso, você não trata a natureza pecaminosa e o caráter do seu filho. E se isso não for tratado quando pequeno, corre um grande risco de você ter que reformar esse caráter depois. Mas se torna muito mais difícil e a probabilidade de um filho e de uma filha com um caráter mal formado, uma pessoa que seria mau caráter, ok? Levar a um problema sério na vida é muito, muito grande. E a gente fala de morte, a gente acha que é um exagero do texto, mas vamos citar algumas opções, né? No Antigo Testamento, tinha morte por infringir a lei de Deus. Está lá em Deuteronômio 21, versículo 18 a 21. Não vou ler agora, tá? Mas dizia lá, cara, se o teu filho é rebelde, cara, era pena de morte para filho rebelde. Naquela época, tá? Não estou dizendo que agora, tá? Mas naquela época era. Então, você livra ele da morte, por quê? Porque se você não disciplinar ele agora e você não tirar a rebeldia do coração dele, mais tarde ele vai ser rebelde e alguém vai disciplinar ele de acordo com a lei da época, tá? Que não é, obviamente, a lei de hoje mais. Também você livra da morte porque você pode estar livrando o seu filho das consequências da sua insensatez, né? Das consequências da besteira, né? Do seu filho. O Provérbios 22, 15 diz, a insensatez está ligada ao coração da criança. Então, ela pode depois ser levada pela sua própria insensatez a comportamentos que levem à morte, ok? Também, a gente vê aqui, ó, vou ler para você aqui só para você pegar o contexto. Provérbios 13, Provérbios capítulo 1, versículo 32. Vamos falar sobre a morte aqui só para você ver que não é exagero. Provérbios 1, 32 diz assim, deixa eu puxar aqui para você. Olha só.
Pois a inconstância dos inexperientes os matará. Ó, pois a inconstância dos inexperientes o matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Então, a inconstância pode levar à morte. Tem consequências disso. Quero ler para você aqui um outro texto. Provérbios 10, 27. Vai falar também sobre a morte ligado a problemas de caráter. Provérbios 10, 27. Aqui, ó. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Por quê? Porque ele não teme o Senhor, não caminha nos caminhos, não obedece à lei de Deus, não obedece aos princípios de Deus, e a probabilidade dele ter uma vida mais curta é muito maior. Ok? Vamos para mais uma. Aqui vai falar sobre uma questão de disciplina que é interessante. Provérbios 21, 15. Que é quando a gente não disciplina o nosso filho e ele se torna uma pessoa preguiçosa. Olha só. Quando se faz o justiça, será que é esse? 22? Deixa eu ver. Se é 22, 15 ou 21, 15. Só um pouquinho aqui. Provérbios 21, 25. Por isso que eu não vi. Tá aqui. Ó, o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no seu trabalho. Então, mais uma vez aqui, falando sobre você preserva o seu filho da morte, no sentido de que ele pode ser punido pela lei. Você preserva o seu filho da morte no sentido que a sua própria insensatez pode levá-lo à morte. Você preserva o seu filho da morte no sentido de que a preguiça dele pode levar ele à morte. Ou você preserva o seu filho da morte também porque o pecado, a falta de caráter nele pode gerar também grandes consequências e grandes problemas para a vida. Então, gente, que nós possamos, em nome de Jesus, perder o medo disso. Que a gente possa, em nome de Jesus, desintoxicar a nossa mente a respeito disso. Lembra que, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos ser renovados, né? Precisamos ser renovados na nossa mente. A gente renova a mente aqui, ó, na Bíblia, entendendo o que a Bíblia diz, o manual do usuário para a nossa vida diz a respeito, inclusive de disciplina de filhos. E se a gente aplicar isso, a gente colhe os frutos e os benefícios daquilo que Deus desenhou para nós. Então, eu tentei ser rápido, porque o nosso tempo já passou, né? Tentei ser direto ao ponto também, para poder passar bastante conteúdo para vocês. E principalmente, para tentar, no seu coração, combater as mentiras tão bonitas, tão românticas, que a filosofia moderna, do homem moderno, oferece, mas que contradizem e que vão contra sabedoria milenar e instruções repetidas, eu li vários versículos para vocês verem, repetidas na palavra de Deus, que a gente possa renovar nossa mente a respeito disso, que nós possamos tirar a insensatez do coração dos nossos filhos com amor, com equilíbrio, com graça, como autoridades espirituais sobre os nossos filhos, que é o que nós somos, inclusive a autoridade espiritual, para ensinar eles o caminho da sabedoria e tirar do coração deles a insensatez, com graça e com amor, e que Deus nos ajude nesse sentido. Vamos orar por isso? Talvez não seja aplicável para você especificamente, porque talvez seus filhos já cresceram, mas essa sabedoria, ela pode e deve ser compartilhada também com pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Eu quero orar que Deus faça exatamente isso. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra, tanto conteúdo, tanta coisa que a gente poderia compartilhar em cima disso, mas Deus, obrigado por esse lembrete de um princípio que nós já tínhamos visto antes. Eu oro para que o Senhor solidifique isso no nosso coração, renove a nossa mente para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu oro sobre cada família, Deus, agora que tem filhos pequenos em casa, que o Senhor nos ajude a vivermos essa realidade e colhermos os frutos da sabedoria de Deus em nossos lares. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Ótimo final de semana para vocês. Deus abençoe demais, demais. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.